Vamos lá? Boa noite, boa noite, boa noite. Guerreiro, você já conhece o procedimento. Então você vai entrando e vai convidando seus amigos. Na área aí, ó, professor @Silvio Soares, né? Silvio Soares. Vamos seguir o professor @Silvio Soares, né? Sempre presente aí nas nossas lives, né? Ele joga duro demais. Vamos seguir o professor @Silvio Soares, né? Fran na área. Fran na área. É isso aí, né? Joga duro, é isso aí, meu parceiro. Tentar jogar duro aqui. Dia 8 de julho estaremos aí em Cuiabá. Manda um abraço para minha esposa, Ana Paula, e a Raíssa, são fãs. Então, um abraço, né, para Ana Paula, e a Raíssa deve ser filha desse meu aluno Adelante aí, que joga duro, né? Valeu, Silva, aparece lá no nosso aulão lá, pra gente se conhecer, né? Ser bacana. Lá no Hotel Fazenda, Mato Grosso, né? Guerreiro, você já conhece o procedimento, né? Você vai entrando e vai convidar os seus amigos, né? Isso, Hotel Fazenda, Mato Grosso. Você vai sumido, né? Bahia. Aqui aconteceu essa interceptação legal. Foi aí? Valeu, Bruno. Bruno Mendes, né? Meu parceiro aqui do DF, jogador demais. Segue minhas aulas, né? Já tem um tempo que ele segue minhas aulas. Passou aí para o concurso da Polícia Civil de Pernambuco, tá jogando duro lá. E com certeza vai alcançar outras vitórias, né? Tamo junto, meu parceiro. Bruno Mendes, meu parceiro. Né? Chamo de parceiro, que é um amigo, a gente se fala aí pelo zap. Joga. Jogou duro, né, Fabiano? Na área também, né? Na área também, veja, parceria também no Nordeste. Vamos seguir o professor @Gabriel Cortez, né? Veja, Gabriel Cortez, professor @Gabriel Cortez. Revelação, né, no processo penal, excelente professor de processo penal, né? Também faz um trabalho de coach. Temos que seguir o professor @Gabriel Cortez, né? Lá do Nordeste, ele joga duro demais. Bacana, 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 bacana. É um prazer, né, estar falando com vocês aqui. Eu ando meio sumido, realmente, eu assumo isso. Agora a gente vai fazer, né, vai começar a fazer essas lives assim, né, 2 vezes por semana, 3 vezes. Eu tava igual um louco, né, fazendo lives todos os dias. Mas eu tenho que pegar, né, mais devagar. É porque eu começo a jogar duro, né, aí eu fico igual um doido. Ainda mais quando chegar na prova. Mas quando chegar mais próximo da prova, eu vou jogar mais duro ainda. Aí eu vou voltar naquele ritmo. Tá. Eu quero te chamar no PC para dizer o seguinte: o nosso aulão Adelante delegado de Mato Grosso é sucesso total, né? Aproximando aí dos 200 inscritos, estamos em maio ainda, tá certo? Se aproximando aí dos 200 inscritos, sem correr lá no site www.adelante.net.br. Professor, como é esse aulão? Pessoal que já foi no aulão, eu já falei, eu não vou mudar.
né? Vamos mudar o padrão do aulão. O aulão vai ser naquele padrão lá, resolução de exercícios, né? Sem risadinhas, sem brincadeiras, vocês sabem como eu estou conduzindo o aulão adelante, né? Lá é pauleira, não tem tempo para ficar brincando, rindo, não tem. É pauleira, resolução de exercícios, né? Nosso aulão adelante a gente resolve aí, em média 270 a 300 questões, né? Confirma comigo? É mais ou menos isso, né? 280, 300 itens, mais ou menos isso. E aí vamos ver, a gente vai fazer o seguinte, vai dar dicas sim em relação a temas, né, que podem cair na prova discursiva. Beleza? Eu vou dar algumas dicas, né, de alguns temas que podem cair na prova discursiva. Já te chamo no PC e digo, mas o aulão vai ser naquele ritmo lá, né? Premonição, eu ando falando as coisas vêm acontecendo, né? Eu jogo duro demais. Na verdade, Deus, né, que dá uma iluminada e acaba acontecendo. Lá na peça do Acre, eu apostei na prisão temporária, né? Porque, olha só, os examinadores da FUNCAB são os mesmos, né, da IBAD. A IBAD FUNCAB é agora, então, que vai ser só a IBAD, o nome, não é isso? Porque eles saíram, eles atenderam, pelo que eu tomei conhecimento, uma recomendação do Ministério Público. Veja, me causou estranheza, né? Eles repetiram a peça. Entenderam? Mas eu cheguei a falar um pouco da busca e apreensão, mas apesar que eu apostei na temporária, mas eu ainda falei da busca e apreensão, vocês lembram? Que eu falei a questão lá da mera intuição, da fundada razão, a gente discutiu um pouco aqui, né? Mas me surpreendeu eles terem cobrado de novo uma busca e apreensão em sequência. Não tem como uma próxima prova da FUNCAB, a meu ver, cobrar busca e apreensão. Então essa é uma peça que eu já vou descartar no próximo concurso. E vou apostar na temporária de novo. Porque a temporária eles ainda não pediram. Pediram a preventiva, pediram 2 vezes a busca e apreensão. Professor, por que você acha que vai cair uma prisão temporária? Porque eu acho, né? E depois de que se cair na temporária, eles vão passar para as interceptações. Beleza? Legal. Pessoal, o que acontece, né? É que eu vou te chamar no Perceba, veja, passou um caso, né, no Fantástico, em relação a uma interceptação telefônica, incluíram um número de pessoas que não estavam sendo investigadas, né? Eu tinha feito uma live uma semana antes, eu nem sabia que esse fato iria passar no Fantástico, um fato similar, né? Eu resolvi falar da denominada barriga de aluguel, não é isso? Eu falei antes, falei uma semana antes, ou poucos dias antes, e aí a matéria foi no Fantástico. E quando bateu no Fantástico, falou barriga de aluguel, você aqui não. Aqui não. Aí você, isso aí é a barriga de aluguel, é uma inclusão de números, de pessoas que não estão sendo investigadas, vezes esse agente aí, você deu uma aula quando você estava sentado no sofá para os seus familiares. Vai responder lá no artigo 10 da Lei 9296. É a chamada barriga de aluguel. Aí você explicou, né? Aproveita a peça e inclui números de pessoas que não estão sendo investigadas, né? Isso com uma outra finalidade. Vai cometer o crime. Professor, o artigo 10 do Código Penal? Não, filho. Joga duro comigo, né? Falando da interceptação telefônica, vai cometer um crime lá do artigo 10 da Lei 9296. Tem lá previsão lá no artigo 10. A gente vai falar sobre isso. Foi na praia, né? Foi mesmo. Eu joguei, né? Joguei duro, saí na frente. Depois da live, o entendimento do STJ com relação ao patrimônio ilícito, né? Isso, a gente vai falar isso, né? Depois, né? Bacana? Decisãozinha do STJ. Vamos voltar aqui. Tá. E aí essa interceptação, ela foi, me parece, né, que ela foi realizada por policiais militares. Aí eu aproveitei, agora vou aproveitar essa live para falar, né, como se posiciona a doutrina e a jurisprudência acerca dessas investigações realizadas pelos policiais militares, sobretudo, né, pela denominada P2, tá certo? Na apuração de crimes comuns. Bem, eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte: em sede constitucional, você vai verificar lá no artigo 144, parágrafo 4º, que as polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Ou seja, infrações penais comuns, exceto as militares. E aí o parágrafo 4º do 144 menciona: as polícias militares
cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Aí fala aqui, né, os corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Veja que lá no Código de Processo Penal Militar, você vai verificar que lá no artigo 8º, ele menciona, né, afirma que a investigação da Polícia Militar pode investigar? Sim, mas o Código de Processo Penal Militar menciona a investigação da Polícia Militar, ela fica adstrita aos crimes militares, não é isso? Aos crimes militares. Bem, analisando ainda o ordenamento jurídico, você verifica ainda, constata lá no próprio Código de Processo Penal, a atribuição do delegado de polícia, né, capitaneando as investigações, ou seja, o delegado de polícia de capitania. Veja, ele está à frente do inquérito policial. E a Lei 12.830, ela robustece, né, dando ao delegado de polícia a sua independência, né, para conduzir as investigações, o inquérito policial, né, robustece aí da independência, da imparcialidade. Bacana, bacana, bacana. Eu vou te chamar no PC para dizer o seguinte, veja que muito embora você tenha essa atribuição constitucional da Polícia Civil para investigar crimes militares, e você tem também, veja, o próprio Código de Processo Penal Militar afirmando que a Polícia Militar, né, ela tem que investigar, ficar adstrita à apuração dos crimes militares, tá certo? Veja que a Polícia Militar, em sede constitucional, a função dela é um trabalho o quê? Ostensivo, não é isso? Para manter a ordem pública. Vem ocorrendo no Brasil um equívoco quando você fala em investigação por parte da Polícia Militar. Me parece que a Polícia Militar ela vem agindo equivocadamente, porque fatos, né, chegam ao conhecimento, tanto dos senhores estudantes como nós, delegados de polícia, de investigações sendo realizadas aí pela denominada P2, investigações de crimes comuns. Analisando a Constituição, você vai verificar que a atribuição para apurar crimes comuns é da Polícia Civil. Quando você tem a Polícia Militar apurando crimes comuns, você visualiza, né, uma ofensa ao artigo 144, parágrafo 4º, não é isso? Parágrafo 4º. E se você está, veja, ofendendo uma norma que dá legitimidade, inclusive a produção de prova por uma outra instituição, há um vício de legitimidade no que se refere à produção dessa prova. E essa prova, ela se torna ilegítima. E sendo ilegítima, né, por uma ofensa à norma constitucional, veja, eu tenho, né, essa prova revestida da ilicitude. Bacana? E veja, esse posicionamento de que provas produzidas pela Polícia Militar, no que se refere à apuração de infração penal comum, de que essas provas estão revestidas aí pela ilicitude, é um pensamento que navega na cabeça dos grandes processualistas brasileiros, como, por exemplo, o professor Afrânio da Silva Jardim, tá certo? Também seguindo esse pensamento, eu tenho um juiz de direito, né, processualista, que hoje faz parte, né, da banca de concurso de delegado, é o professor Nicolite, não é isso? Entendendo também que a produção de provas por parte da Polícia Militar na apuração de crimes comuns, veja, vilipendia o artigo 144, parágrafo 4º. E essa prova, ela é revestida da ilicitude. Os grandes processualistas assim se posicionam, e isso Nicolite, entendendo que as provas produzidas pela Polícia Militar, pela denominada P2, na apuração de crimes comuns, ofende o artigo 144, parágrafo 4º,
É uma prova ilegítima. E você analisando o Código de Processo Penal, 157, você vai constatar que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas ou obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Te chamo no percebe e digo, há uma violação numa norma constitucional, porque 144, parágrafo 4, ele fala às polícias civis. Então, você tem uma ilicitude da prova, né? Considerando que essa prova é o quê? É ilegítima. Muito embora é notório, né? Essa ofensa a uma norma constitucional, me parece que alguns juízes não conseguem enxergar isso. E não raro, juízes, né, estão deferindo representação de busca e apreensão até de interceptação telefônica em crimes comuns. Veja, é a representação de origem, né, castrense, de origem militar. Não é isso? De origem militar. Veja, é um oficial representando pela busca e apreensão de drogas, tráfico de drogas, veja, que não tem qualquer vinculação com o ambiente militar. É isso que eu estou dizendo. É claro que você tem o crime de tráfico lá na legislação militar, mas veja, sem qualquer participação de militar, né? Civis traficando drogas. E você tem juízes definindo medidas nesse sentido. É claro que o advogado que se encontra mais antenado, ele vai jogar duro. Ele vai jogar duro, vai chamar no perceba, vai chamar 144, parágrafo 4º, não é isso? Vai chamar 157 e vai dizer o seguinte, olha, essa prova, né, encontraram, veja, os policiais militares representaram pela busca e apreensão, o juiz deferiu, encontrou drogas lá na casa do Tício. Pode aí o advogado lançar mão desse fundamento e pedir a ilicitude, né, o reconhecimento da ilicitude da prova, contaminando todo o processo. Eu aqui não estou falando, veja, como delegado de polícia, eu estou falando como um técnico, como um professor, sobretudo, que prepara alunos para a realização de provas de delegado de polícia. Eu aqui estou falando como técnico. Então, data máxima vênia, né? Os alunos que são militares, são policiais militares, oficiais, né, da Polícia Militar, vejam, aqui eu tenho que ser técnico. Bacana? Você não vai falar, o professor está falando isso que ele é delegado. Não, estou sendo técnico, aqui eu estou apresentando o fundamento. Porque se essa questão cai na prova, filho, você tem que saber onde é que você vai fundamentar, entendendo pela ilicitude dessa prova. Entenderam ou não? Bem, tá. Então, eu estava falando aqui que, muito embora você tenha esse fundamento, né, tenha essa visualização da ilicitude dessa prova, eu tenho juízes e tenho também promotores, veja, chancelando essas representações, né? Promotores dando parecer favorável a essas representações de busca e apreensão, por exemplo. Bacana? Bem, veja que eu tenho também, mais casos isolados, juízes entendendo como a doutrina, entendendo inclusive como o STF. E eu vou explicar para vocês aqui o posicionamento do STF acerca disso. Eu tenho, por exemplo, um caso recente que ocorreu em Goiânia, né, em que um juiz de direito entendeu, veja, deferiu a prisão preventiva de policiais do serviço reservado. Esses policiais, eles teriam entrado dentro de uma residência, tá certo? Baseado numa suposta denúncia de que naquela residência aqueles moradores estariam traficando. Esses policiais entraram, acabou ocorrendo um embate, não é isso? Um embate entre eles, veja, entre esses policiais e os supostos traficantes, e um adolescente de 16 anos acabou morrendo. Na decisão do juiz lá de Goiânia, ele disse o seguinte, olha, há uma notória usurpação de função pública hoje por parte, uma notória
usurpação de função pública por parte dos policiais militares. Os policiais militares estão exercendo funções que não têm aderência, né, a eles, ou seja, funções que a Constituição não assegurou. Essa função de investigar é da Polícia Civil. Na decisão, o juiz, veja, ele, né, externou esse pensamento, entendendo que hoje virou uma prática esse tipo de usurpação de função pública por parte dos policiais militares investigando crimes comuns. Tá certo? Veja que lá no Mato Grosso, olha só, vai ter concurso para lá, vai ter concurso lá no Mato Grosso, né? Você tem que ficar ligado. No Mato Grosso, por exemplo, lá em Mato Grosso, eu tenho uma resolução do secretário de Segurança que normatizou, tá certo? As atividades da Polícia Militar. Entendeu o secretário de Segurança de Mato Grosso que a Polícia Militar, veja, ele entendeu inclusive com fundamento na lei, entendeu que a Polícia Militar, ela não pode realizar investigações de crimes comuns. Ele apenas colocou o que é o óbvio lá da Constituição Federal, né? Falou, olha só, a Constituição diz isso, então eu vou fazer aqui uma resolução para deixar claro que a Polícia Militar ela não pode investigar crimes comuns. E esse posicionamento do secretário de Segurança lá de Mato Grosso, veja, recebeu a chancela também do Ministério Público. Beleza? Do Ministério Público. O Ministério Público também lá de Mato Grosso, um caso, né, isolado. Você vai ver que a maioria dos juízes acaba deferindo busca, apreensão, representação de policiais militares, uma coisa, veja, há um notório, né, uma notória ofensa a 144, parágrafo 4º. Não é isso? Bem, legal. Então, essa decisão, esse caso, né, lá de Mato Grosso é muito interessante, né? O secretário de Segurança se posicionando com base na Constituição Federal e o MP chancelando. Realmente, né? Porque é óbvio, realmente a Constituição diz que a apuração de crimes comuns, veja, está ligado à Polícia Civil, né? À Polícia Judiciária e não à Polícia Militar. A Polícia Militar pode investigar sim, mas os crimes militares. Professor, então, para que foi criada a P2? A P2, também denominada o Serviço Velado da Polícia Militar, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade? A finalidade é subsidiar decisões estratégicas, não é isso? Por exemplo, aonde há uma ocorrência, aonde está ocorrendo mais crimes, né? Olha, tem uma ocorrência significativa de crimes contra o patrimônio em determinada área. Então vamos alocar mais policiais naquele local. Ou, por exemplo, fazer um trabalho de campana de investigação mesmo, de investigações ligadas a crimes militares. Foi por isso que foi criada a P2. A P2 não foi criada para investigar crimes comuns. Por quê? Porque essa função já é exercida lá pela Polícia Civil. Então há um equívoco quando a Polícia Militar, né, aí a denominada P2, desenvolve trabalhos investigativos, né, na apuração de crimes comuns. Importante você ter essa informação aí com você. Bacana, bacana. Qual é o posicionamento do STF acerca disso? Para o STF, a produção de provas, né? Veja, para o STF, a produção de provas no que se refere a crimes comuns é atribuição exclusiva, né, da Polícia Judiciária. Cabe à Polícia Civil, né, na apuração de crimes comuns produzir provas. Eu não posso ter uma investigação militarizada, não é isso? De crimes comuns. Eu não posso ter civis sendo conduzidos para depor em quartéis militares, né? Você aí iria retornar à época da ditadura. Tá certo? Então, as funções de investigador, né, para o STF são atribuições conferidas ao Ministério Público, né, e às polícias civis e federais. Para o STF, perceba, a Polícia Militar, ela não pode desenvolver investigações ligadas à apuração de crimes comuns. Hoje há uma discussão acerca da lavratura do termo circunstanciado. Será que é possível a Polícia Militar lavrar termo circunstanciado? Em alguns estados eu tenho a Polícia Militar lavrando o termo circunstanciado. A meu ver,
o próprio termo circunstanciado, a meu ver, configura uma investigação. Porque quando o policial ele já começa a pegar informações do fato que ocorreu para a lavratura daquele termo, ele já está investigando. Então, veja, termo circunstanciado é atribuição da Polícia Civil. Né? Não concorda, mas se você for fazer prova para delegado, você colocar que não concorda, bem, você já está fora. Já está fora por quê? Porque o termo circunstanciado, ele é normatizado pela Lei 9.099/95. Em momento algum, a Lei 9.099/95 mencionou que o policial militar que tomar conhecimento de uma infração penal de menor potencial ofensivo, assim a lei não faz. A lei diz o seguinte: a autoridade policial... Professor, mas o policial é autoridade policial. Olha, te chamo no percebe e digo. Na órbita processual, a autoridade policial é apenas o delegado de polícia. Se você entender que o policial... Eu estou falando de processo. Tá certo? Se você entender que o policial militar é autoridade policial, te chamo no percebe e digo. Ele pode lavrar o auto de prisão em flagrante. Porque o CPP fala autoridade policial, não é isso? Lá no auto de prisão em flagrante. Então, se você entende que o policial militar é autoridade policial, quando você fala na órbita, quando você raciocina com a órbita processual, você entende que ele tem legitimidade para lavrar o auto de prisão em flagrante. E você colocar essa informação numa prova discursiva para delegado de polícia, você simplesmente está fora do concurso. Tá certo? Então tem que, vamos ser técnicos. O colega falou, discordo, beleza, é um posicionamento dele, mas veja, para a prova, eu aqui estou dando informações para a prova. Para a prova, a autoridade policial é o delegado de polícia. Então, quando a Lei 9.099 fala de autoridade policial, veja, a lei está mencionando o delegado de polícia. Eu tenho hoje, inclusive eu já tenho precedente do STF, para falar a verdade, tá? Em relação a uma lei que foi levada ao STF, em sede de ADI, salvo engano, me parece que era lá do Amazonas, tá certo? E o que o STF entendeu, acho que em 2010, entendeu pela inconstitucionalidade. Entendeu o STF que a lavratura de termo circunstanciado é atribuição exclusiva da Polícia Judiciária. Me parece agora que tem mais uma demanda em repercussão geral sobre o mesmo tema. Então agora o STF ele vai ter que definir se a Polícia Militar pode ou não lavrar termo circunstanciado. A colega está colocando aqui, mas a brigada faz, né? E eu estou aqui, falando, qual o posicionamento do STF. Se você jogar lá no STF, você vai ver que tem uma decisão entendendo que não pode. Ah, a brigada faz, São Paulo faz, tudo bem, estão fazendo. Mas, perceba, eu aqui estou dando, uma aula para a prova. Tá certo? Segundo o STF, aí você, vou fazer porque a brigada faz. É possível a lavratura de TC por parte dos policiais militares. Vou colocar certo que a brigada faz. Vai ganhar na cabeça, filho. Entendeu? Veja, eu estou sendo imparcial, eu estou dando informações para você fazer a sua prova. Bacana, né? Então tem que ficar ligado nisso aí. Bem, os processualistas, sobretudo o professor Nicolite, veja, eles se posicionam robustecendo um garantismo. Um garantismo como? O professor Nicolite, ele entende, como o professor Afrânio também entende, que, inclusive, numa questão de flagrante permanente, os policiais militares não podem entrar na residência sem mandado. Esse é o posicionamento deles. É assim que pensa o STF? Bem, eu te chamo no percebe e digo, depende. Para o STF, é possível a entrada em uma residência sem o mandado judicial, desde que estejam presentes fundadas razões. Professor, uma pessoa estava na rua, correu para dentro de casa. Aí os policiais correram atrás dessa pessoa, encontraram drogas dentro da casa dessa pessoa. Para o STF, essa prova é lícita? Não.
Como não, professor? Você está fazendo confusão. É o STJ que não entende, o STF entende assim. Não. Te chamo no PCB e digo, o STF entende que para a entrada dos policiais na residência, você tem que visualizar a denominada fundadas razões. O que vem a ser fundadas razões? Veja, eu vou dizer já o que não é. Por exemplo, essa corrida de uma pessoa, né, na rua, viu a viatura da polícia, correu para casa, entrou, e os policiais entraram atrás e encontraram drogas, não é considerada fundada razões. Isso é mera suspeita, mera intuição. Tanto é mera intuição que, em decisão recente do STJ, né, perceba, uma decisão recente agora, salvo engano a sexta turma, entendeu que a mera intuição não justifica a entrada dos policiais no interior da residência. Quando eu falo agora policiais, você pode raciocinar inclusive policiais civis, tá certo? Então veja, aí eu teria uma mera intuição. Fundada razões, e aí no julgado do STF, é aquela pessoa, um exemplo, né? Uma pessoa saiu de dentro de uma casa, conduzindo drogas, né? Tá certo? Foi abordado pela polícia, e a polícia perguntou, vem cá, e essa droga aí? Aí essa pessoa falou o seguinte, olha, eu só estou transportando para o tráfico, mas lá na casa de onde eu saí, que é a casa do Mévio, ele tem drogas, está armazenando. Os policiais irão entrar na casa. Eu tenho fundado razões aí? Aí sim. Aí sim. Veja, olha só as fundadas razões. Saiu de dentro de uma casa, onde você... Saiu de dentro de uma casa, um caminhão, você encontrou drogas naquele caminhão, e o sujeito que foi abordado, ele afirma, olha, na casa tem drogas, eu só estou transportando. Tá certo? No contexto de tráfico, até, veja, se tem droga lá, né? Uma pessoa não pode ter uma droga de forma ilegal, né? Ou melhor dizendo, sem autorização, né, do poder público. Não é isso? Bacana? Então, perceba, eu digo o seguinte, então os policiais podem entrar na residência? Podem. Aí eu tenho fundadas razões. E eu já expliquei isso. Porque se você entender que tudo é fundado em razões, você vai fazer letra morta o artigo 250, não é isso? Lá da busca e apreensão, né? 240, salvo engano. Lá da busca e apreensão, né? Lá da busca e apreensão, você vai fazer letra morta. Porque se assim for, o delegado nunca mais vai representar pela busca e apreensão. Vou entrar aqui na casa, fundada razões. Correu, fundada razões. Entenderam ou não? Então, nessas áreas mais carentes, já era. Fundada razões, pé na porta e vai sair entrando, né? Professor, mas tinha drogas lá? Sim. Mas veja, aí o STF e o STJ, inclusive no julgado, chamou no PCB e disse, olha, aí você tem a materialização da teoria dos frutos da árvore envenenada. Beleza? Não há possibilidade de adotar essa concepção. Não é isso? Do fim justifica os meios. Então, afastou essa concepção. Então, pessoal, se cai numa prova, isso, o colega está falando aí, é difícil ser polícia, né? Mas vamos raciocinar aqui tecnicamente, né? A gente aqui está falando de forma técnica. Não estamos aqui discutindo a questão, é difícil trabalhar. Sim, a gente aqui está se preparando para a prova. Então, se cai uma prova, né? Uma questão em que os policiais entraram numa residência sem mandado e foi encontrado, né? Foram encontradas drogas dentro daquela residência. Veja, essa entrada dos policiais, ela ocorreu sem mandado e sem a denominada fundadas razões. Mesmo que você tenha encontrado drogas dentro daquela casa, veja, há a ilicitude da prova. Entenderam ou não? Então não há que se falar, professor, um crime permanente. Mas esse flagrante vai ser relaxado. Entenderam ou não? Então, não é porque o crime é permanente que vai justificar a entrada dos policiais na residência. Entenderam? Porque se há uma situação de permanência, a maioria dos processualistas entende que o delegado deve representar pela busca e apreensão. Os policiais, militares, olha, rapaz, chegou uma informação de que aquela casa tem drogas.
É policiais militares, sim. Então, essa investigação, quem tem que fazer é a Polícia Civil, policiais militares. Então, tem que fazer um relatório e encaminhar para a Polícia Civil. Mas não é assim que é feito, né? Os policiais militares acabam adentrando na residência, encontram drogas, claro, mas a probabilidade desse flagrante ser relaxado e dessa pessoa não ser condenada, veja, é grande. Porque você tem fundamento para considerar essa prova ilícita, como considerou o STJ. Bacana? Tranquilo? Muito importante isso aí. Bem, agora que a gente passou acerca desse tema, né? E aqui a gente trabalhou essa concepção dos processualistas, entendendo que essa investigação da denominada P2 caracteriza, né, a usurpação de função pública. Essa prova que eles acabam produzindo na investigação de crimes comuns, essa prova está revestida da ilicitude, né? Veja, eu teria uma ilegitimidade dessa prova, não é isso? Uma ofensa aí, né? As normas constitucionais, tá certo? Então, eu teria uma ilegitimidade dessa prova, seria uma prova ilícita. Essa é a concepção que você, inclusive, tem que levar para a sua prova de delegado. Bacana? Tranquilo, né? Isso. Bem, agora a gente começa a falar da interceptação telefônica, não é isso? Ah, professor, você falou isso, agora eu venho aqui. Isso, ilícita por derivação, é isso aí. Agora, a gente começa a falar da interceptação telefônica, para entrar no caso que ocorreu lá em Mato Grosso. Quanto à interceptação telefônica, né? Eu venho batendo muito acerca da interceptação telefônica. Veja, é um meio de produção de provas que é muito utilizada no âmbito da Polícia Judiciária, não é isso? A Polícia Judiciária lança mão direto, né, de interceptação telefônica, né? Busca, apreensão, interceptação telefônica, prisão preventiva, não é isso? É por isso que eu falo para vocês, olha, essas são as peças importantes. Você não tem que ficar igual maluco, estudando lá sequestro, eu não sei o quê, entenderam ou não? Sabe por que eu te falo isso? 11 anos como delegado de polícia, eu nunca representei por sequestro, nunca fiz isso, né? Veja, joga duro, tá certo? Busca apreensão, prisão temporária, prisão preventiva, busca apreensão, prisão temporária, prisão preventiva, interceptação e quebra de sigilo. Entendeu? É isso aí, filho. Pode verificar nas provas, né? Eu nunca vi uma peça, caramba, né, pouco utilizada. O pessoal não vai pedir isso. Você tem que saber estudar, tá certo? É isso aí. Veja, a interceptação telefônica, ela é possível nos crimes punidos com reclusão, não é isso? São os crimes que eu vou chamar de crimes de catálogo, ou crimes de listel, né? Listel, lista telefônica, catálogo telefônico, são aqueles crimes punidos com reclusão. A possibilidade do cabimento da interceptação telefônica nos crimes punidos com detenção? Sim, desde que haja uma conexão com os crimes punidos com reclusão. Beleza? Legal. Tá. Importante saber que na peça, o delegado, veja, ele vai inserir os números que estão vinculados àquelas pessoas que estão sendo investigadas, tá certo? Ele vai incluir os números que estão vinculados àquelas pessoas que estão investigadas, porque a interceptação telefônica, né, ela se destina à apuração, é isso, de crimes, né, punidos com reclusão. Ora, você tem que incluir números de pessoas que estejam sendo investigadas, né? Serendipidade eu já falei, né? Em uma outra oportunidade. A gente aqui está avançando. Bem, quando o delegado ele acaba inserindo números de pessoas que não estão, acaba inserindo número de pessoas que não figuram como objeto de investigação, ele acaba enquadrando a sua conduta lá no artigo 10 da Lei 9296. Não é isso? É uma interceptação com uma outra finalidade, né? Ou induzindo o juiz a erro. Então, ele aproveita a peça dele e inclui aqueles números. Ele aproveita aquela barriga e inclui números. Não é isso? Barriga, peça, entenderam ou não? Bojo, inclui aqueles números vinculados a pessoas que não estão sendo investigadas. É por isso que tem a denominação de barriga de aluguel, né? O que vem a ser denominada barriga de aluguel em temas de interceptação telefônica.
não é isso? Aí você vai jogar duro. São inclusão de números, não é isso? Números que não mantêm qualquer vinculação com as pessoas que estão sendo investigadas. São pessoas aí que né, não mantêm vinculação com pessoas que figuram com objetos de investigação. Legal. Professor, bacana. A Polícia Militar pode realizar interceptação telefônica? Porque agora eu começo a entrar no Mato Grosso. Porque lá no Mato Grosso, professor, eu assisti, eu até fiquei assim meio, sabe, eu fiquei assustado. Porque mencionava lá tráfico de drogas, aí a Polícia Militar realizando interceptação. Eu não entendi bem. Foi por isso que você está jogando duro hoje na aula, né? Isso aí. Eu vou te chamar no PC para dizer o seguinte: a Polícia Militar pode realizar interceptação telefônica. Professor, pelo amor de Deus, sim. Mas te chamo no PC e digo: a Polícia Militar, ela pode realizar interceptação telefônica, desde que seja para apurar crimes militares. Professor, quer dizer que há possibilidade de interceptação telefônica? Mas olha só, professor, a lei fala delegado de polícia e Ministério Público. Como seria isso? Eu te chamo no PC e digo, aí você tem que conhecer o artigo 3º do Código de Processo Penal Militar. Porque o artigo 3º do Código de Processo Penal Militar, ele diz o seguinte, né? Suprimento dos casos omissos. Aí ele diz, ó, artigo 3º, estou lá no Código de Processo Penal Militar. Os casos omissos neste código serão supridos pela legislação de processo penal comum. Né? Aí ele vem aqui falando, ó, quando aplicável aos casos concretos e sem prejuízo da índole do processo penal militar. Entenderam ou não? Então, veja, como na órbita do processo penal militar você não tem esse mecanismo, né, esse meio de prova que é a interceptação telefônica, perceba, lá na apuração dos crimes militares, você vai lançar a mão da Lei 9296, com fundamento no artigo 3º. Entenderam ou não? Então, Lei 9296. Os crimes militares? Sim. Qualquer crime, professor? Não. Crimes punidos com reclusão. Crimes militares punidos com reclusão. Você vai utilizar a interceptação telefônica, tá certo? Dos crimes punidos com reclusão. Crimes militares. Então, a Polícia Militar ela pode realizar a interceptação telefônica? Sim. Para apurar o quê? Crimes militares. Professor, mas lá era tráfico, aí a gente começa a discutir. Vamos lá. Eu vou jogar duro com você e vou discutir com você porque o que pode ter ocorrido, mas mesmo assim eu visualizo uma ilicitude dessa prova se, porventura, ela fosse utilizada numa futura ação penal. O que pode ter ocorrido? Os policiais militares realmente investigaram o tráfico, representaram pela interceptação, tá certo? E aí o Ministério Público recebeu aquele pedido de interceptação e representou em cima. O Ministério Público deve ter recebido aquele pedido de interceptação considerando como uma mera peça de informação. Aí o Ministério Público faz o quê? Representa em cima. Para o quê? Para atender a Lei 9296, joguei duro demais. Né? Joguei duro demais. Porque aqui, quando você trata de crimes comuns, veja, a representação do delegado de polícia ou do Ministério Público. O Ministério Público recebe aquela peça e fala o seguinte, não, tá, tudo bem, eu que vou representar. Representa, mas com base numa investigação da Polícia Militar. E o juiz acaba deferindo. Professor, mas veja, essa prova não seria ilícita? A meu ver, sim. A meu ver, sim. Né? Produção, prova ilícita. A meu ver, sim. Entenderam? Então, eu acho que ocorreu foi isso. A Polícia Militar representou, o Ministério Público representou em cima e quem realizou a interceptação realmente foi a Polícia Militar. Realizou como, professor? Que fica lá na escuta, é isso que eu quero dizer. Quem realmente ficou, né, os policiais militares. Me parece que foi isso que ocorreu. Não foi justiça criminal, não. Criminal militar, não. Me parece que foi justiça comum, não é isso? Que era tráfico de drogas, né? Essa é a informação que eu tenho aqui, né? Isso. Aí o que aconteceu? Nessa interceptação, ocorreu a inclusão de números
que não tinham qualquer vinculação com os denominados investigados. Veja, aí eu tenho o que eu vou chamar de barriga de aluguel em tema de interceptação telefônica. Entenderam, não? Eu agora nem estou mais falando da ilicitude da prova. Eu comecei a falar agora de um outro fato. Eles incluíram, né, números de pessoas que não estavam sendo investigadas, como advogados, médicos, políticos. Não é isso? Então, veja, esses agentes e quem mandou terão suas condutas enquadradas lá no artigo 10 da Lei 9296. Da Lei 9296, Isso. Ora, Lei 9296, cadê minha Lei 9296 que eu tinha separado aqui? Lei 9296. Lá no artigo 10, vai lá no artigo 10, ó. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, informática ou telemática, ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial, ou com objetivos não autorizados em lei. Não é isso? Veja, você tem aí um crime apenado de 2 a 4 anos. Né? De 2 a... Vamos lá? Manda um abraço para minha esposa, Ana Paula, e a Raíssa, são fãs. Então, um abraço, né, para Ana Paula, e a Raíssa deve ser filha desse meu aluno adelante aí, que joga duro, né? Valeu, Silva, aparece lá no nosso aulão lá, pra gente se conhecer, né? Ser bacana. Lá no Hotel Fazenda, Mato Grosso, né? Guerreiro, você já conhece o procedimento, né? Você vai entrando e vai convidar os seus amigos, né? Isso, até o Fazenda Mato Grosso. Para o concurso da Polícia Civil de Pernambuco, está jogando duro lá e com certeza vai alcançar outras vitórias, né? Tamo junto, meu parceiro. Bruno Mendes, meu parceiro, né? Chamo de parceiro que é um amigo, a gente se fala aí pelo zap, joga duro. Jogou duro, né, Fabiano? Na área também, né? Na área também, veja, parceria também no Nordeste. Vamos seguir o professor @Gabriel Cortez, né? Veja, Gabriel Cortez, professor @Gabriel Cortez, revelação, né, no processo penal, excelente professor de processo penal, né? Também faz um trabalho de coach,
Temos que seguir o professor @Gabriel Cortez, né? Lá do Nordeste, ele joga duro demais. Bacana? Bacana, bacana, bacana. É um prazer, né, estar falando com vocês aqui. Eu ando meio sumido, realmente, eu assumo isso. Agora a gente vai fazer, né? Vai começar a fazer essas lives assim, né? 2 vezes por semana, 3 vezes. Eu tava igual um louco, né? Fazendo lives todos os dias. Mas eu tenho que pegar, né? Mais devagar. É porque eu começo a jogar duro, né? Aí eu fico igual um doido. Ainda mais quando vai chegar na prova. Mas quando chegar mais próximo da prova, eu vou jogar mais duro ainda. Aí eu vou voltar naquele ritmo. Tá. Eu quero te chamar no PC para dizer o seguinte. O nosso aulão Adelante delegado de Mato Grosso, sucesso total, né? Aproximando aí dos 200 inscritos, estamos em maio ainda, tá certo? Se aproximando aí dos 200 inscritos, sem correr lá no site www.adelante.net.br. Professor, como é esse aulão? Pessoal que já foi no aulão, eu já falei, eu não vou mudar, né? Vou mudar o padrão do aulão. O aulão vai ser naquele padrão lá, resolução de exercícios, né? Sem risadinhas, sem brincadeiras, vocês sabem como eu estou conduzindo o aulão Adelante, né? Lá é pauleira, não tem tempo para ficar brincando, rindo, não tem. É pauleira, resolução de exercícios, né? Nosso aulão Adelante a gente resolve aí, em média 270 a 300 questões, né? Confirma comigo? É mais ou menos isso, né? 280, 300 itens, mais ou menos isso. E aí vamos ver, a gente vai fazer o seguinte, vai dar dicas sim em relação a temas, né, que podem cair na prova discursiva, beleza? Eu vou dar algumas dicas, né, de alguns temas que podem cair na prova discursiva. Gente, te chamo no PC e digo, mas o aulão vai ser naquele ritmo lá, né? Premonição, eu ando falando as coisas vêm acontecendo, né? Eu jogo duro demais. Na verdade, Deus, né, que dá uma iluminada e acaba acontecendo. Lá na peça do Acre, eu apostei na prisão temporária, né? Porque, olha só, os examinadores da FUNCAB são os mesmos, né, da IBAD. A IBAD FUNCAB, e agora, então, que vai ser só a IBAD, o nome, não é isso? Porque eles saíram, eles atenderam, pelo que eu tomei conhecimento, uma recomendação do Ministério Público. Veja, me causou estranheza, né? Eles repetiram a peça. Entenderam? Mas eu cheguei a falar um pouco da busca e apreensão, mas apesar que eu apostei na temporária, mas eu ainda falei da busca e apreensão, vocês lembram? Que eu falei a questão lá da mera intuição, da fundada razão, a gente discutiu um pouco aqui, né? Mas me surpreendeu eles terem cobrado de novo uma busca e apreensão em sequência. Não tem como uma próxima prova da FUNCAB, a meu ver, cobrar busca e apreensão. Então essa é uma peça que eu já vou descartar no próximo concurso e vou apostar na temporária de novo, porque a temporária eles ainda não pediram. Pediram a preventiva, pediram 2 vezes a busca e apreensão. Professor, por que você acha que vai cair uma prisão temporária? Porque eu acho, né? E depois de que se cair na temporária, eles vão passar para as interceptações. Beleza? Legal. Pessoal, o que acontece, né? Que eu vou te chamar no PC, veja, passou um caso, né, no Fantástico, em relação a uma interceptação telefônica, incluíram um número de pessoas que não estavam sendo investigadas, né? Eu tinha feito uma live uma semana antes, eu nem sabia que esse fato iria passar no Fantástico, um fato similar, né? Eu resolvi falar da denominada barriga de aluguel, não é isso? Que eu falei antes, falei uma semana antes, ou poucos dias antes, e aí a matéria foi no Fantástico. E quando bateu no Fantástico, falou barriga de aluguel, você aqui não. Aqui não. Aí você, isso aí é a barriga de aluguel, é uma inclusão de números, de pessoas que não estão sendo investigadas. Veja esse agente aí, você deu uma aula quando você estava sentado no sofá para os seus familiares. Vai responder lá no artigo 10 da Lei 9296. É a chamada barriga de aluguel. Aí você explicou, né? Aproveita a peça e inclui números de pessoas que não estão sendo investigadas, né? Isso com uma outra finalidade. Vai cometer o crime. Professor, artigo 10 do Código Penal? Não, filho. Joga duro comigo, né? Falando da interceptação telefônica, vai cometer um crime lá do artigo 10 da Lei 9296. Tem lá previsão lá no artigo 10. A gente vai falar sobre isso. Foi na praia, né? Foi mesmo. Eu joguei, né? Joguei duro, saí na frente. Depois da live, o entendimento do STJ com relação ao patrimônio ilícito, né? Isso, a gente vai falar isso, né, depois, né? Bacana? Decisãozinha do STJ. Vamos voltar aqui, tá? E aí essa interceptação, ela foi, me parece, né, que ela foi realizada por policiais militares. Aí eu aproveitei, agora vou aproveitar
essa live para falar, né, como se posiciona a doutrina e a jurisprudência acerca dessas investigações realizadas pelos policiais militares, sobretudo, né, pela denominada P2, tá certo? Na apuração de crimes comuns. Bem, eu vou te chamar no PC para dizer o seguinte: em sede constitucional, você vai verificar lá no artigo 144, parágrafo 4º, que as polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Ou seja, infrações penais comuns, exceto as militares. E aí o parágrafo 4º do 144 menciona: as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Aí fala aqui, né, os corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Veja que lá no Código de Processo Penal Militar, você vai verificar que lá no artigo 8º ele menciona, né, afirma que a investigação da polícia militar pode investigar? Sim, mas o Código de Processo Penal Militar menciona: a investigação da Polícia Militar, ela fica adstrita aos crimes militares. Não é isso? Aos crimes militares. Bem, analisando ainda o ordenamento jurídico, você verifica ainda, constata lá no próprio Código de Processo Penal, a atribuição do delegado de polícia, né, capitaneando as investigações, ou seja, o delegado de polícia de capitania. Veja, ele está à frente do inquérito policial. E a Lei 12.830, ela robustece, né, dando ao delegado de polícia a sua independência, né, para conduzir as investigações, o inquérito policial, né, robustece aí da independência, da imparcialidade. Bacana, bacana, bacana. Eu vou te chamar no PC para dizer o seguinte: veja que, muito embora você tenha essa atribuição constitucional da Polícia Civil para investigar crimes militares, e você tem também, veja, o próprio Código de Processo Penal Militar afirmando que a Polícia Militar, né, ela tem que investigar, ficar adstrita à apuração dos crimes militares. Tá certo? Veja que a Polícia Militar, em sede constitucional, a função dela é um trabalho o quê? Ostensivo. Não é isso? Para manter a ordem pública. Vem ocorrendo no Brasil um equívoco quando você fala em investigação por parte da Polícia Militar. Me parece que a Polícia Militar ela vem agindo equivocadamente, porque fatos, né, chegam ao conhecimento, tanto dos senhores estudantes como nós, delegados de polícia, de investigações sendo realizadas aí pela denominada P2, investigações de crimes comuns. Analisando a Constituição, você vai verificar que a atribuição para apurar crimes comuns é da Polícia Civil. Quando você tem a Polícia Militar apurando crimes comuns, você visualiza, né, uma ofensa ao artigo 144, parágrafo 4º, não é isso? Parágrafo 4º. E se você está, veja, ofendendo uma norma que dá legitimidade, inclusive a produção de prova por uma outra instituição, há um vício de legitimidade no que se refere à produção dessa prova. E essa prova, ela se torna ilegítima. E sendo ilegítima, né, por uma ofensa à norma constitucional, veja, eu tenho, né, essa prova revestida da ilicitude. Bacana? E veja, esse posicionamento de que provas produzidas pela Polícia Militar, no que se refere à apuração de infração penal comum, de que essas provas estão revestidas aí pela ilicitude, é um pensamento que navega na cabeça dos grandes processualistas brasileiros, como, por exemplo, o professor Afrânio da Silva Jardim, tá certo? Também seguindo esse pensamento,
eu tenho um juiz de direito, né, processualista, que hoje faz parte, né, da banca de concurso de delegado, é o professor Nicolite, não é isso? Entendendo também que a produção de provas por parte da Polícia Militar na apuração de crimes comuns, veja, vilipendia o artigo 144, parágrafo 4º. E essa prova, ela é revestida da ilicitude. Os grandes processualistas assim se posicionam, e isso Nicolite, entendendo que as provas produzidas pela Polícia Militar, pela denominada P2, na apuração de crimes comuns, ofende o artigo 144, parágrafo 4º. É uma prova ilegítima. E você analisando o Código de Processo Penal, 157, você vai constatar que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas ou obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Te chamo no percebe e digo, há uma violação numa norma constitucional, porque 144, parágrafo 4º, ele fala às polícias civis. Então, você tem uma ilicitude da prova, né? Considerando que essa prova é o quê? É ilegítima. Muito embora é notório, né, essa ofensa a uma norma constitucional, me parece que alguns juízes não conseguem enxergar isso. E não raro, juízes, né, estão deferindo representação de busca e apreensão até de interceptação telefônica em crimes comuns, veja, é a representação de origem, né, castrense, de origem militar, não é isso? De origem militar. Veja, é um oficial representando pela busca e apreensão de drogas, tráfico de drogas, veja, que não tem qualquer vinculação com o ambiente militar, é isso que eu estou dizendo. É claro que você tem um crime de tráfico lá na legislação militar, mas veja, sem qualquer participação de militar, né? Civis traficando drogas. E você tem juízes deferindo medidas nesse sentido. É claro que o advogado que se encontra mais antenado, ele vai jogar duro. Ele vai jogar duro, vai chamar no perceba, vai chamar 144, parágrafo 4º, não é isso? Vai chamar 157 e vai dizer o seguinte, olha, essa prova, né, encontraram, veja, os policiais militares representá-lo pela busca e apreensão, o juiz deferiu, encontrou drogas lá na casa do Tício. Pode aí o advogado lançar mão desse fundamento e pedir a ilicitude, né, o reconhecimento da ilicitude da prova, contaminando todo o processo. Eu aqui não estou falando, veja, como delegado de polícia, eu estou falando como um técnico, como um professor, sobretudo, que prepara alunos para a realização de provas de delegado de polícia. Eu aqui estou falando como técnico. Então, data máxima vênia, né? Os alunos que são militares, são policiais militares, oficiais, né, da Polícia Militar, vejam, aqui eu tenho que ser técnico. Bacana? Você não vai falar, o professor está falando isso que ele é delegado. Não. Estou sendo técnico, aqui eu estou apresentando o fundamento. Porque se essa questão cai na prova, filho, você tem que saber onde é que você vai fundamentar, entendendo pela ilicitude dessa prova. Entenderam ou não? Bem, tá. Então eu estava falando aqui que, muito embora você tenha esse fundamento, né, tenha essa visualização da ilicitude dessa prova, eu tenho juízes e tenho também promotores, veja, chancelando essas representações, né? Promotores dando parecer favorável a essas representações de busca e apreensão, por exemplo. Bacana? Bem, veja que eu tenho também, mais casos isolados, juízes entendendo como a doutrina, entendendo inclusive como o STF, e eu vou explicar para vocês aqui o posicionamento do STF acerca disso. Eu tenho, por exemplo, um caso recente que ocorreu em Goiânia, né, em que um juiz de direito entendeu
veja, deferiu a prisão preventiva de policiais do serviço reservado. Esses policiais, eles teriam entrado dentro de uma residência, tá certo? Baseado numa suposta denúncia de que naquela residência aqueles moradores estariam traficando. Esses policiais entraram, acabou ocorrendo um embate, não é isso? Um embate entre eles, veja, e entre esses policiais e os supostos traficantes, e um adolescente de 16 anos acabou morrendo. Na decisão do juiz lá de Goiânia, ele disse o seguinte: olha, há uma notória usurpação de função pública hoje por parte, uma notória usurpação de função pública por parte dos policiais militares. Os policiais militares estão exercendo funções que não têm aderência, né, a eles, ou seja, funções que a Constituição não assegurou. Essa função de investigar é da Polícia Civil. Na decisão, o juiz, veja, ele, né, externou esse pensamento, entendendo que hoje virou uma prática esse tipo de usurpação de função pública por parte dos policiais militares investigando crimes comuns. Tá certo? Veja que lá no Mato Grosso, olha só, vai ter concurso para lá, vai ter concurso lá no Mato Grosso, né? Você tem que ficar ligado. No Mato Grosso, por exemplo, lá em Mato Grosso, eu tenho uma resolução do secretário de Segurança que normatizou, tá certo, as atividades da Polícia Militar. Entendeu o secretário de Segurança de Mato Grosso que a Polícia Militar, veja, ele entendeu inclusive com fundamento na lei, entendeu que a Polícia Militar, ela não pode realizar investigações de crimes comuns. Ele apenas colocou o que é o óbvio lá da Constituição Federal, né? Falou, olha só, a Constituição diz isso, então eu vou fazer aqui uma resolução para deixar claro que a Polícia Militar ela não pode investigar crimes comuns. E esse posicionamento do secretário de Segurança lá de Mato Grosso, veja, recebeu a chancela também do Ministério Público. Beleza? Do Ministério Público. O Ministério Público também lá de Mato Grosso, um caso, né, isolado. Você vai ver que a maioria dos juízes acaba deferindo busca, apreensão, representação de policiais militares, uma coisa, veja, há um notório, né, uma notória ofensa ao 144, parágrafo 4º. Não é isso? Bem, legal. Então, essa decisão, esse caso, né, lá de Mato Grosso é muito interessante, né? O secretário de Segurança se posicionando com base na Constituição Federal e o MP chancelando. Realmente, né? Porque é óbvio, realmente a Constituição diz que a apuração de crimes comuns, veja, está ligado à Polícia Civil, né? À Polícia Judiciária, e não à Polícia Militar. A Polícia Militar pode investigar, sim, mas os crimes militares. Professor, então, para que foi criada a P2? A P2, também denominada o Serviço Velado da Polícia Militar, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade? A finalidade subsidiar decisões estratégicas, não é isso? Por exemplo, aonde há uma ocorrência, aonde está ocorrendo mais crimes, né? Olha, tem uma ocorrência significativa de crimes contra o patrimônio em determinada área. Então vamos alocar mais policiais naquele local. Ou, por exemplo, fazer um trabalho de campana de investigação mesmo, de investigações ligadas a crimes militares. Foi por isso que foi criada a P2. A P2 não foi criada para investigar crimes comuns. Por quê? Porque essa função já é exercida lá pela Polícia Civil. Então há um equívoco quando a Polícia Militar, né, aí a denominada P2, desenvolve trabalhos investigativos, né, na apuração de crimes comuns. Importante você ter essa informação aí com você. Bacana, bacana. Qual é o posicionamento do STF acerca disso? Para o STF, a produção de provas, né? Veja, para o STF, a produção de provas no que se refere a crimes comuns é atribuição exclusiva, né, da Polícia Judiciária. Cabe à Polícia Civil, né, na apuração de crimes comuns, produzir provas. Eu não posso ter uma investigação militarizada, não é isso? De crimes comuns. Eu não posso ter civis sendo conduzidos para depor em quartéis militares.
né? Você aí iria retornar à época da ditadura. Tá certo? Então, as funções de investigador, né, para o STF são atribuições conferidas ao Ministério Público, né, e às polícias civis federais. Para o STF, perceba, a Polícia Militar, ela não pode desenvolver investigações ligadas à apuração de crimes comuns. Hoje há uma discussão acerca da lavratura do termo circunstanciado. Será que é possível a Polícia Militar lavrar termo circunstanciado? Em alguns estados eu tenho a Polícia Militar lavrando o termo circunstanciado. A meu ver, o próprio termo circunstanciado, a meu ver, configura uma investigação. Porque quando o policial ele já começa a pegar informações do fato que ocorreu para a lavratura daquele termo, ele já está investigando. Então, veja, termo circunstanciado é atribuição da Polícia Civil, né? Não concorda, mas se você for fazer prova para delegado, você colocar que não concorda, bem, você já está fora. Já está fora por quê? Porque o termo circunstanciado, ele é normatizado pela Lei 9.099/95. Em momento algum, a Lei 9.099/95 mencionou que o policial militar que tomar conhecimento de uma infração penal de menor potencial ofensivo, assim a lei não faz. A lei diz o seguinte: a autoridade policial... Professor, mas o policial é autoridade policial. Olha, te chamam no percebe e digo. Na órbita processual, a autoridade policial é apenas o delegado de polícia. Se você entender que o policial... Eu estou falando de processo, tá certo? Se você entender que o policial militar é autoridade policial, te chamam no percebe e digo. Ele pode lavrar o auto de prisão em flagrante. Porque o CPP fala, autoridade policial, não é isso? Lá no auto de prisão em flagrante. Então, se você entende que o policial militar é autoridade policial, quando você fala na órbita, quando você raciocina com a órbita processual, você entende que ele tem legitimidade para lavrar o auto de prisão em flagrante. E você colocar essa informação numa prova discursiva para delegado de polícia, você simplesmente está fora do concurso. Tá certo? Então tem que, né, vamos ser técnicos. O colega falou, discordo, beleza, é um posicionamento dele, mas veja, para a prova, eu aqui estou dando informações para a prova. Para a prova, a autoridade policial é o delegado de polícia. Então, quando a Lei 9.099 fala de autoridade policial, veja, a lei está mencionando o delegado de polícia. Eu tenho hoje, inclusive eu já tenho precedente do STF, para falar a verdade, tá? Em relação a uma lei que foi levada ao STF, né, em sede de ADI, salvo engano, me parece que era lá do Amazonas, tá certo? E o que o STF entendeu, acho que em 2010, entendeu pela inconstitucionalidade. Entendeu o STF que a lavratura de termo circunstanciado é atribuição exclusiva da Polícia Judiciária. Me parece agora que tem mais uma demanda em repercussão geral sobre o mesmo tema. Então agora o STF ele vai ter que definir se a Polícia Militar pode ou não lavrar termo circunstanciado. A colega está colocando aqui, mas a brigada faz, né? E eu estou aqui, né, falando, né, qual o posicionamento do STF. Se você jogar lá no STF, você vai ver que tem uma decisão entendendo que não pode. Ah, a brigada faz, São Paulo faz, tudo bem, estão fazendo. Mas, perceba, eu aqui estou dando, né, uma aula para a prova. Tá certo? Segundo o STF, aí você, vou fazer porque a brigada faz. É possível a lavratura de TC por parte dos policiais militares. Vou colocar certo que a brigada faz. Vai ganhar na cabeça, filho. Entendeu? Veja, eu estou sendo imparcial, eu estou dando informações para você fazer a sua prova. Bacana, né? Então tem que ficar ligado nisso aí. Bem, os processualistas, sobretudo o professor Nicolite, veja, eles se posicionam robustecendo um garantismo. Um garantismo como? O professor Nicolite, ele entende, né, como o professor Afrânio também entende, que, inclusive, numa questão de flagrante permanente, os policiais militares não podem entrar
na residência sem mandado. Esse é o posicionamento deles. É assim que pensa o STF? Bem, eu te chamo no percebo e digo, depende. Para o STF, é possível a entrada em uma residência sem o mandado judicial, desde que estejam presentes fundadas razões. Professor, uma pessoa estava na rua, correu para dentro de casa. Aí os policiais correram atrás dessa pessoa, encontraram drogas dentro da casa dessa pessoa. Para o STF, essa prova é lícita? Não. Como não, professor? Você está fazendo confusão. É o STJ que não entende, o STF entende assim. Não. Te chamo no percebo e digo, o STF entende que para a entrada dos policiais na residência, você tem que visualizar a denominada fundadas razões. O que vem a ser fundadas razões? Veja, eu vou dizer já o que não é. Por exemplo, essa corrida de uma pessoa, né, na rua, viu a viatura da polícia, correu para casa, entrou, e os policiais entraram atrás e encontraram drogas, não é considerada fundada razões. Isso é mera suspeita, mera intuição. Tanto é mera intuição que, em decisão recente do STJ, né, perceba, uma decisão recente agora, me salvo engano a sexta turma, entendeu que a mera intuição não justifica a entrada dos policiais no interior da residência. Quando eu falo agora policiais, você pode raciocinar inclusive policiais civis, tá certo? Então veja, aí eu teria uma mera intuição. Fundada razões, e aí no julgado do STF, é aquela pessoa, um exemplo, né? Uma pessoa saiu de dentro de uma casa, conduzindo drogas, né? Tá certo? Foi abordado pela polícia, e a polícia perguntou, vem cá, e essa droga aí? Aí essa pessoa falou o seguinte, olha, eu só estou transportando para o tráfico, mas lá na casa de onde eu saí, que é a casa do Mévio, ele tem drogas, está armazenando. Os policiais irão entrar na casa. Eu tenho fundada razões aí? Aí sim. Aí sim. Veja, olha só as fundadas razões. Saiu de dentro de uma casa, onde você... Saiu de dentro de uma casa, um caminhão, você encontrou drogas naquele caminhão, e o sujeito que foi abordado, ele afirma, olha, na casa tem drogas, eu só estou transportando. Tá certo? No contexto de tráfico, até, veja, se tem droga lá, né? Uma pessoa não pode ter uma droga de forma ilegal, né? Ou melhor dizendo, sem autorização, né, do poder público. Não é isso? Bacana? Então, perceba, eu digo o seguinte, então os policiais podem entrar na residência? Podem. Aí eu tenho fundadas razões. E eu já expliquei isso. Porque se você entender que tudo é fundado em razões, você vai fazer letra morta o artigo 250, não é isso? Lá da busca e apreensão, né? 240, salvo engano. Lá da busca e apreensão, né? Lá da busca e apreensão, você vai fazer letra morta. Porque se assim for, o delegado nunca mais vai representar pela busca e apreensão. Vou entrar aqui na casa, fundada razões. Correu, fundada razões. Entenderam ou não? Então, nessas áreas mais carentes, já era. Fundada razões, pé na porta e vai sair entrando. Né? Professor, mas tinha drogas lá? Sim. Mas veja, aí o STF e o STJ, inclusive no julgado, chamou no percebo e disse, olha, aí você tem a materialização da teoria dos frutos da árvore envenenada. Beleza? Não há possibilidade de adotar essa concepção. Não é isso? Do fim justifica os meios. Então, afastou essa concepção. Então, pessoal, se cai numa prova, isso, o colega está falando aí, é difícil ser polícia, sim, né? Mas vamos raciocinar aqui tecnicamente, né? A gente aqui está falando de forma técnica. Não estamos aqui discutindo a questão, é difícil trabalhar. Sim, a gente aqui está se preparando para a prova. Então, se cai uma prova, né? Uma questão em que os policiais entraram numa residência sem mandado e foi encontrado, né? Foram encontradas drogas dentro daquela residência. Veja, essa entrada dos policiais, ela ocorreu sem mandado e sem a denominada fundadas razões,
mesmo que você tenha encontrado drogas dentro daquela casa, veja, há a ilicitude da prova. Entenderam ou não? Então não há que se falar, professor, um crime permanente. Mas esse flagrante vai ser relaxado. Entenderam ou não? Então, não é porque um crime é permanente que vai justificar a entrada dos policiais na residência. Entenderam? Porque se há uma situação de permanência, a maioria dos processualistas entende que o delegado deve representar pela busca e apreensão. Os policiais, civis, militares, olha, rapaz, chegou a informação de que aquela casa tem droga. Policiais militares, sim. Então, essa investigação, quem tem que fazer é a Polícia Civil, policiais militares. Então, tem que fazer um relatório e encaminhar para a Polícia Civil. Mas não é assim que é feito, né? Os policiais militares acabam entrando na residência, encontram drogas, claro, mas a probabilidade desse flagrante ser relaxado e dessa pessoa não ser condenada, veja, é grande. Porque você tem fundamento para considerar essa prova ilícita, como considerou o STJ. Bacana? Tranquilo? Muito importante isso aí. Bem, agora que a gente passou acerca desse tema, né? E aqui a gente trabalhou essa concepção dos processualistas, entendendo que essa investigação da denominada P2 caracteriza, né, a usurpação de função pública. Essa prova que eles acabam produzindo na investigação de crimes comuns, essa prova está revestida da ilicitude, né? Veja, eu teria uma ilegitimidade dessa prova, não é isso? Uma ofensa aí, né? As normas constitucionais, tá certo? Então, eu teria uma ilegitimidade dessa prova, seria uma prova ilícita. Essa é a concepção que você, inclusive, tem que levar para a sua prova de delegado. Bacana? Tranquilo, né? Isso. Bem, agora a gente começa a falar da interceptação telefônica, é isso? Professor, você falou isso, agora eu venho aqui. Isso, ilícita por derivação, é isso aí. Agora, a gente começa a falar da interceptação telefônica, para entrar no caso que ocorreu lá em Mato Grosso. Quanto à interceptação telefônica, né? Eu venho batendo muito acerca da interceptação telefônica. Veja, é um meio de produção de provas que é muito utilizada no âmbito da Polícia Judiciária, não é isso? A Polícia Judiciária lança mão direto, né, de interceptação telefônica, né? Busca, apreensão, interceptação telefônica, prisão preventiva, não é isso? É por isso que eu falo para vocês, olha, essas são as peças importantes. Você não tem que ficar igual maluco, estudando lá sequestro, não sei o quê, entenderam ou não? Sabe por que eu te falo isso? 11 anos como delegado de polícia, eu nunca representei por sequestro, nunca fiz isso. Né? Veja, joga duro, tá certo? Busca e apreensão, prisão temporária, prisão preventiva, busca e apreensão, prisão temporária, prisão preventiva, interceptação e quebra de sigilo. Entendeu? É isso aí, filho. Pode verificar nas provas, né? Eu nunca vi uma peça, caramba, é pouco utilizada, o pessoal não vai pedir isso. Você tem que saber estudar. Tá certo? É isso aí. Veja, a interceptação telefônica ela é possível nos crimes punidos com reclusão, não é isso? São os crimes que eu vou chamar de crimes de catálogo ou crimes de listel, né? Listel, lista telefônica, catálogo telefônico, são aqueles crimes punidos com reclusão. A possibilidade do cabimento da interceptação telefônica nos crimes punidos com detenção? Sim, desde que haja uma conexão com os crimes punidos com reclusão. Beleza? Legal. Tá. Importante saber que na peça o delegado, veja, ele vai inserir os números que estão vinculados àquelas pessoas que estão sendo investigadas. Tá certo? Ele vai incluir os números que estão vinculados àquelas pessoas que estão investigadas. Porque a interceptação telefônica, né, ela se destina à apuração, é isso, de crimes, né, punidos com reclusão. Ora, você tem que incluir números de pessoas que estejam sendo investigadas, né? Serendipidade eu já falei, né? Em uma outra oportunidade. A gente aqui está avançando. Bem, quando o delegado ele acaba inserindo números de pessoas que não estão, acaba inserindo números de pessoas que não figuram como objeto de investigação, ele acaba
enquadrando a sua conduta lá no artigo 10 da Lei 9296. Não é isso? É uma interceptação com uma outra finalidade, né? Ou induzindo o juiz a erro. Então ele aproveita a peça dele e inclui aqueles números. Ele aproveita aquela barriga e inclui números. Não é isso? Barriga, peça, entenderam ou não? Bojo, inclui aqueles números vinculados a pessoas que não estão sendo investigadas. É por isso que tem a denominação de barriga de aluguel, né? O que vem a ser denominada barriga de aluguel em temas de interceptação telefônica. Não é isso? Aí você vai jogar duro. São inclusão de números, não é isso? Números que não mantêm qualquer vinculação com as pessoas que estão sendo investigadas. São pessoas aí que né, não mantêm vinculação com pessoas que figuram com objetos de investigação. Legal. Professor, bacana. A Polícia Militar pode realizar interceptação telefônica? Porque agora eu começo a entrar no Mato Grosso. Porque lá no Mato Grosso, professor, eu assisti, eu até fiquei assim meio, sabe? Eu fiquei assustado. Porque mencionava lá tráfico de drogas, aí a Polícia Militar realizando interceptação. Eu não entendi bem. Foi por isso que você está jogando duro hoje na aula, né? Isso aí. Eu vou te chamar no PC para dizer o seguinte: a Polícia Militar pode realizar interceptação telefônica. Professor, pelo amor de Deus, sim. Mas te chamo no PC e digo: a Polícia Militar, ela pode realizar interceptação telefônica, desde que seja para apurar crimes militares. Professor, quer dizer que há possibilidade de interceptação telefônica? Mas olha só, professor, a lei fala delegado de polícia e Ministério Público. Como seria isso? Eu te chamo no PC e digo, aí você tem que conhecer o artigo 3º do Código de Processo Penal Militar. Porque o artigo 3º do Código de Processo Penal Militar, ele diz o seguinte, né? Suprimento dos casos omissos. Aí ele diz, ó, artigo 3º, estou lá no Código de Processo Penal Militar. Os casos omissos neste código serão supridos pela legislação de processo penal comum. Né? Aí ele vem aqui falando, ó, quando aplicável aos casos concretos e sem prejuízo da índole do processo penal militar. Entenderam ou não? Então, veja, como na órbita do processo penal militar você não tem esse mecanismo, esse meio de prova que é a interceptação telefônica, perceba, lá na apuração dos crimes militares, você vai lançar a mão da Lei 9296, com fundamento no artigo 3º. Entenderam ou não? Então, Lei 9296. Os crimes militares? Sim. Qualquer crime, professor? Não. Crimes punidos com reclusão. Crimes militares punidos com reclusão. Você vai utilizar a interceptação telefônica, tá certo? Dos crimes punidos com reclusão. Crimes militares. Então, a Polícia Militar ela pode realizar a interceptação telefônica? Sim. Para apurar o quê? Crimes militares. Professor, mas lá era tráfico, aí a gente começa a discutir. Vamos lá. Eu vou jogar duro com você e vou discutir com você porque o que pode ter ocorrido, mas mesmo assim eu visualizo uma ilicitude dessa prova se, porventura, ela fosse utilizada numa futura ação penal. O que pode ter ocorrido? Os policiais militares realmente investigaram o tráfico, representaram pela interceptação, tá certo? E aí o Ministério Público recebeu aquele pedido de interceptação e representou em cima. O Ministério Público deve ter recebido aquele pedido de interceptação considerando como uma mera peça de informação. Aí o Ministério Público faz o quê? Representa em cima. Para o quê? Para atender a Lei 9296, joguei duro demais. Né? Joguei duro demais. Porque aqui, quando você trata de crimes comuns, veja, a representação do delegado de polícia ou do Ministério Público. O Ministério Público recebe aquela peça e fala o seguinte, não, tá, tudo bem, eu que vou representar. Representa, mas com base numa investigação da Polícia Militar. E o juiz acaba deferindo. Professor, mas veja, essa prova não seria ilícita? A meu ver, sim. A meu ver, sim. Né? Produção de prova ilícita. A meu ver, sim. Entenderam? Então, eu acho que ocorreu foi isso. A Polícia Militar representou,
o Ministério Público representou em cima e quem realizou a interceptação realmente foi a Polícia Militar. Realizou como, professor? Ah, que fica lá na escuta, é isso que eu quero dizer. Quem realmente ficou, né, os policiais militares. Me parece que foi isso que ocorreu. Não foi justiça criminal, não. Criminal militar, não. Me parece que foi justiça comum, não é isso? Que era tráfico de drogas, né? Essa é a informação que eu tenho aqui, né? Isso. Aí o que aconteceu? Nessa interceptação, ocorreu a inclusão de números que não tinham qualquer vinculação com os denominados investigados. Veja, aí eu tenho o que eu vou chamar de barriga de aluguel em tema de interceptação telefônica. Entenderam ou não? Eu agora nem estou mais falando da ilicitude da prova. Eu comecei a falar agora de um outro fato. Eles incluíram, né, números de pessoas que não estavam sendo investigadas, como advogados, médicos, políticos. Não é isso? Então, veja, esses agentes e quem mandou terão suas condutas enquadradas lá no artigo 10 da Lei 9296. Da Lei 9296. Isso. Ora, Lei 9296. Cadê minha Lei 9296 que eu tinha separado aqui? Lei 9296. Lá no artigo 10. Vamos lá no artigo 10, ó. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, informática ou telemática, ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial, ou com objetivos não autorizados em lei. Não é isso? Veja, você tem aí um crime apenado de 2 a 4 anos. Né? De 2 a 4 anos. De 2 a 4 anos de reclusão. E induziu o erro, né? É uma decisão, veja, em que o juiz foi induzido a erro. Hoje está se apurando se o governador tinha conhecimento. Se ele tinha conhecimento e ele colaborava com isso, eu tenho aí a aplicação do artigo 29, teoria monista. Quem de qualquer forma contribui para o crime, responde nas penas daquele crime, teoria monista mono 1, na medida da sua culpabilidade. Por isso que a teoria é chamada teoria monista, né? Também chamam de teoria unitária. Beleza? Tranquilo? Professor, mas teoria unitária está necessidade? Não, filho. Eles também chamam de teoria unitária, a teoria monista, um crime. Cuidado, tá? Está necessidade você também tem. Teoria unitária, teoria diferenciadora. Mas lá no 29 eles também chamam de teoria unitária. Ou teoria monista. Joga duro, joga pesado. Né? Nem tudo que reluz é ouro. Aqui, não. Vem cá comigo. Então, perceba. O que ocorreu, em tese, foi isso. Pessoal, o que acontece, alguns promotores, eles entendem, tá bem importante, né, que eu vou colocar aqui. Alguns promotores entendem que o delegado de polícia não tem legitimidade para figurar numa relação processual. Como assim, professor? Não entendi. Olha só que a lei menciona, a Lei 9296. Ela menciona, ó, a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento da autoridade policial na investigação criminal. Claro, o delegado não pode representar pela interceptação telefônica em fase de instrução processual. Por quê? Qual é o interesse? O delegado não figura na instrução processual, ele figura na fase de investigação criminal. Eu te chamo no percebe e digo, a lei, ela dá legitimidade ao delegado para representar pela interceptação. É isso? E também ao Ministério Público. O Ministério Público pode investigar, né? Tanto, veja, lá na fase de investigação, né? Ou melhor dizendo, o Ministério Público, ele hoje tem poderes amplos, né? Ele pode investigar. Pela adoção, segundo o STF, da teoria dos poderes implícitos, né? Teoria portuguesa. Ou seja, quem pode o mais, pode o menos. Se o Ministério Público ele pode propor ação penal, por que ele não pode investigar? E aqui, ó, você tem a possibilidade do Ministério Público tanto representar pela interceptação em sede de investigação criminal e na instrução processual penal. Delegado, apenas aqui em sede de investigação criminal. Bacana. Aí alguns promotores,
entendem que, por força do artigo 129, inciso 1, o Ministério Público é o titular da ação penal. Ou seja, quem representa a sociedade numa relação processual é o MP. E sendo o MP, delegado não tem capacidade postulatória. Eles dizem o seguinte, o delegado ele não pode representar pela interceptação telefônica. O delegado ele tem que pedir o MP para o MP representar, porque é o MP que pode figurar numa relação processual. Entenderam? Esse pensamento dos promotores de justiça, de alguns promotores, a meu ver, data máxima vênia, é eivado de vaidade. Por quê? A lei, ela dá legitimidade ao delegado de polícia. Porque se assim não fosse, apenas iria figurar aqui o Ministério Público, e não o delegado também. Então o delegado, ele representa pela interceptação. Aí o que acontece? O juiz recebe a peça e abre vistas para o MP. Aí o MP, sabe o que ele faz? Ele representa em cima da peça delegada. Ele fala assim, ó, receba as peças do delegado como peças de informações, como mera peça de informações, e representa pela interceptação telefônica. Coloca a mesma coisa que o delegado colocou, né? Mas só para dizer que é ele que está representando. Aí o juiz chama no percebe e diz o seguinte na decisão: delegado de polícia representou pela interceptação telefônica. Ministério Público deu parecer favorável. Os juízes, eles mencionam: delegado de polícia representou pela interceptação telefônica. O juiz, ele reconhece capacidade postulatória do delegado de polícia. Então, se cair numa prova de Ministério Público, o delegado tem capacidade postulatória, é claro que lá você tem que defender que não. Por força do artigo 129, inciso 1, quem representa a sociedade numa relação processual, o Ministério Público, a representação do delegado, o MP, recebe como mera peça de informação. Você que estuda para MP, é isso aí que você vai defender. Agora, se você estuda para Delta, filho, fala o seguinte: delegado tem capacidade postulatória sim. Tem por quê? Porque assim menciona a legislação. Não é isso? Assim menciona a legislação. Delegado pode representar pela prisão preventiva, delegado pode representar pela prisão temporária, né? Ele não encaminha como peça de informação, ele representa. Ele representa. O Ministério Público ele dá o parecer. Ele vai opinar, que também não vincula o juiz. O delegado ele pode representar pela prisão temporária, um exemplo, né? O MP entender que não é o caso e o juiz deferir. Não, acabou, porque não fica vinculado. Entenderam ou não? Então, pode cair na sua prova. O delegado de polícia, ele tem capacidade postulatória? Você vai chamar no perceba, vai colocar as duas correntes, vai entender, ó, a corrente capitaneada sobretudo pelos promotores de justiça, entende que o delegado de polícia não tem capacidade postulatória, né? O delegado, quando ele representa, o Ministério Público recebe como mera peça de informação, e aí o Ministério Público representa em cima porque ele tem a capacidade postulatória por força do artigo 129, inciso 1. Ele é o titular da ação penal, ele representa a sociedade numa relação processual e não o delegado de polícia. Aí você vai chamar no outro giro, um lado ou outro, na contramão, e vai dizer o seguinte: no outro giro, corrente capitaneada pelos delegados de polícia, né? Veja, com fundamento na legislação, entende que, no que se refere às representações das cautelares, em que a própria legislação ela atribui essa legitimidade ao delegado, o delegado tem capacidade postulatória. Né? Tem capacidade postulatória, sim, para representar, porque assim menciona a lei. Então, essa leitura da legislação, essa interpretação da legislação por parte dos promotores de justiça, eu digo alguns promotores de justiça, é, sobretudo, equivocada. Não é isso? Na meu ver, vaidade. Né? Eu acho que tem que andar de mãos dadas. Mas alguns querem legislar, né? Querem retirar o que está na lei. Isso não existe. Vai lá, faz um projeto e tira a legitimidade do delegado de polícia. Quero ver passar. Joga duro com você. Bacana, então? Tranquilo? Então, essa questão da capacidade postulatória, interessante, né? A gente aqui tratou desse fato. Falamos aqui, já 52 minutos de live, falamos aqui da investigação da Polícia Militar de crimes comuns, né? Posicionamento aí do STF, entendendo, olha, essa prova é ilícita. Dos processualistas, também nesse sentido. Falamos que, muito embora haja esse posicionamento do STF e dos processualistas, né? Renomados processualistas, como o professor Afran da Silva Jardim, professor Nicolite, veja, você tem juízes hoje ainda deferindo mandado de busca, interceptação telefônica
de crimes comuns é representação por parte da Polícia Militar. Mas veja, se pega um advogado mais afiado, um advogado que joga duro com você, ele vai no pau, ele vai até o fim, para dizer o seguinte: essa prova é ilícita. Por que ilícita? Porque há uma ofensa 144 para o quarto. Essa prova, perceba, é uma prova ilegítima. Há uma ofensa à norma constitucional. Entenderam ou não? Aí vai jogar no duro. Tá certo? Mas você verifica. Em sede de juiz de piso, em juiz de primeira instância, nem a defesa fala nada, nem o defensor fala nada, fica tudo. E aí quando você vai verificar uma investigação feita pela Polícia Militar. O cara não leu o inquérito, não leu a auto-prisão em flagrante. Tá certo? Porque, veja, uma situação... Aí vai de cada delegado. Tem delegado que faz, né? Aí o flagrante, claro, lá levada pela P2, né? Investigação da P2. É complicado, né? Porque você tem um crime permanente, aí você, né? Aí você também tem que pensar na sociedade, entendeu? Mas também não é um vale tudo. Entendeu? Então, geralmente o delegado acaba fazendo, mas deixa para o juiz decidir depois. Tem juiz que relaxa a prisão. E há uma oferta de ação penal, mas veja, por parte do promotor de justiça, mais adiante, essa prova pode ser considerada ilícita. Tá certo? Essa prova pode ser considerada ilícita e o processo é anulado. Se você vai subindo as instâncias, o posicionamento do STJ. Veja, então tem que estar muito ligado nisso aí. Bacana. Legal. Vamos ver agora o que vocês estão escrevendo aí, né? Pra gente fechar a live aqui de hoje, porque o jogo foi duro demais, né? A pegada é essa aí. Vamos lá então agora, porque não dá pra responder muita coisa, né? Tá aqui puxando minha musiquinha. Vamos lá. Não estou vendo nada aí. Jogando os temas que envolvem interceptação. Vamos lá. Tá. Ele quer bloqueio, né? Já ganhou já. Será usurpação de função pública. Tá certo? Já deu um bloqueio aqui, né? Apareceu aí de vacilação, já ganhou, né? Igual o tal do... já ganhou, né? Vacilação padrão desse, já ganhou. Inclui no grupo de delegado de polícia. Mas que grupo? São tantos grupos, eu nem tenho grupo, tá certo? Vamos lá. Agradeço a aula. Bacana. Então, acho que o pessoal pegou o esquema todo aí, né? Posso que botar minha musiquinha aqui pra ir embora, né? No interior... Meteu usurpação do PM que investiga. Isso. Show de bola, jogou duro demais. Primeira live que assisti pra Delta, adorei. E no aulão de Madrugueira estarei. Sou do Piauí. Bacana, a gente vai jogar duro lá no aulão, né? O senhor MP representa a interceptação e a pessoa que realiza? Então, MP representou para interceptação, né? Pode pedir auxílio à Polícia Civil, né? Para realizar a interceptação. Tá certo? Eu entendo que o ideal é que seja a Polícia Civil, né? Você não vai colocar lá a Polícia Militar na minha concepção. Que aula, Sinop e Mato Grosso. Bacana, né? Que a gente discutiu um pouco. Mais alguma pergunta? Falamos do Código de Processo Penal Militar, falamos que a Polícia Militar pode realizar interceptação telefônica, mas para apurar crimes militares. Falamos onde é o fundamento, a Lei 9296, porque o Código de Processo Penal Militar, ele remete... fala que a legislação processual comum ela é aplicável para os casos omissos, como não tem a interceptação, né, como meio de prova aqui no Código de Processo Penal Militar, você vai poder utilizar o 9296, mas esse crime militar tem que ser punido com reclusão. Por que 9296? Entenderam ou não? Galera do Acre ligada. Entendi. Poderia, claro, por considerar que o oficial, no caso de apuração de crime comum, ainda não corre não, que eu lembrei de uma boa aqui. Vamos supor que o delegado de polícia, olha só que lindo,
Vamos colocar, vamos colocar aqui. Vamos supor que um delegado de polícia esteja investigando um crime e realizou a interceptação telefônica desse crime para apurar esse crime, tá certo? E aí, o que aconteceu? Mais à frente, o delegado relatou, mandou, o MP propôs denúncia, enfim. Descobriu-se que desde o início o crime era militar. Desde o início o crime era militar. Se o crime era militar, quem tinha competência para deferir aquela interceptação era a Justiça Militar. E se é um juiz absolutamente incompetente, essa prova, ela seria uma prova considerada ilícita. Concorda comigo aí? Olha só que linda essa questão. Né? Ou vice-versa. Um oficial da Polícia Militar realizou a interceptação, achando que era um crime militar. O juiz militar da Justiça Militar deferiu a interceptação, depois descobriu-se que não tem nada a ver, o crime não é militar, o crime é comum. E aí, ó, eu tenho, né, juízes que são absolutamente incompetentes. Aí, filho, aí você ia chamar no Perceba, para fechar a aula, ia chamar no Perceba. Chama no Perceba e chama na teoria do juiz aparente. Onde tem a mesma razão, aplica-se o mesmo direito. Se quando você raciocina com a Justiça Federal ou a Justiça Estadual, você põe a possibilidade da aplicação da teoria do juiz aparente, por que não utilizar a teoria do juiz aparente quando você tem uma questão que a autoridade, né, a autoridade policial ou oficial da Polícia Militar, aparentemente tudo indicava que era um crime da Justiça Comum, por parte da autoridade policial ou da Justiça Militar por parte do oficial, né, que era um crime militar. Então, aparentemente, não tinha como saber. Aí eu vou considerar toda essa prova ilícita? Não. Aí, filho, chama no Perceba, manda de teoria do juízo aparente. Tá? A aplicabilidade da teoria do juízo aparente, essa prova vai ser válida. Beleza? Tranquilo? Mas aí é uma outra situação. Deu para pegar essa? Possibilidade da aplicabilidade da teoria do juízo aparente. O jogo é duro demais? Coloca aí então, para dar aqui no telefone. O nível é pesado. Eu fico assim sumido, mas quando eu apareço, é para destruir, guerreiro. Eu não venho aqui para brincar, não. É de graça, mas é feita com amor. É para quebrar com tudo. É para deixar você afiado, te dar fundamentos, tu crescer numa discursiva. Entendeu ou não? Bacana? Se eu fosse examinador, eu colocava uma investigação da P2, só para dar uma discursiva dessa aí. Nível alto? É isso aí. É isso aí, né? Você já conhece a minha aula, né? O nível é pesado, né? 1 hora de aula. Eu falei que eu ia... Eu penso que eu vou diminuir, não dá, bicho. Eu não sei fazer o básico, sabe, pessoal? Eu venho aqui para arrebentar. Ou eu venho para arrebentar ou não faço a live. Isso. Aí descobriu-se que era um crime militar. Aí tem que mandar tudo para lá, entenderam? Mas aquela interceptação é válida. Teoria do juiz aparente. Bacana, um abraço para Niterói, né? Tava no Rio agora. Valeu, Pompeu. Tá crescendo, né, irmão? Nível pesado, né? Quem é que meus seguidores aí que já me seguem um tempo, já estão acostumados com a paulada forte aí e tal, sabe que é jogo duro, já aprendeu a raciocinar comigo, raciocina juridicamente. Quem é que deu uma crescida aí com as nossas aulinhas, né? São aulinhas pontuais, é claro, mas te deu uma crescida de você ter maldade, né? De ficar ligado nas questões, analisar, saber responder uma questão de prova, desenho. Depois entrando na pedra de toque, veja que antes mesmo de eu entrar aqui na pedra de toque eu desenhei, falando lá das atribuições constitucionais. É assim que você tem que fazer na prova, filho. Chama no Perceba, cita a Constituição, não é isso? Beleza? Quebra de sigilo, né? Sem autorização de jurisdição, quebra de sigilo. Porrada C, é destruidor, é isso aí. Bacana? Pessoal, então um abraço para vocês. Até uma próxima. Vamos lá no aulão, hein?
www.adelante.net.br. Elaborando um novo volume Zuckerberg. É o 6 já, você está no 3? Tem o 6. Eu te conheci na aula de ECA do Dia das Crianças, então já estou acostumado com a pegada. Ah, bacana. Quebrando a banca. Valeu, pessoal, um abraço para vocês. Sou Adelante Focado, jogando como? Sempre, muito duro. Tchau, tchau.